Olá pessoal, meu nome é Emerson Vargas, advogado previdenciarista, especialista profissional com mais de 10 anos de experiência atuando no direito previdenciário. Estou começando com vocês a partir de hoje uma conversa, um bate-papo sobre as coisas do direito previdenciário. Antes de mais nada, já vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, ativar o sininho ali para receber todas as notificações. Toda semana a gente vai ter vídeo falando sobre o direito previdenciário de uma maneira diferente, tá? Não vai ser aquela coisa de ficar, para você conseguir isso, o artigo tal, da lei tal, não é isso, tá? É conversar um pouco sobre o direito previdenciário mesmo na prática daquilo que acontece. Quero dividir um pouco da minha experiência com vocês e gostaria muito que vocês também dividissem a experiência de vocês comigo. Eu falo aqui do Paraná, do TRF 4, da 4ª região, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e eu tenho certeza que você, onde quer que você esteja nesse Brasilzão afora, em casos muito parecidos aos que nós vamos conversar aqui, as decisões podem ser muito diferentes e eu tenho muita curiosidade de saber como que está sendo o entendimento dos juízes e tribunais aí na sua região. Para começar o vídeo de hoje, eu gostaria de falar com vocês sobre um assunto que ultimamente tem me incomodado bastante, que é a respeito do nosso trabalho rural. Pessoal, todos nós advogados sabemos que o trabalhador rural, lá da década de 60, 70, 80, onde o Brasil, quase metade da sua população ainda vivia no campo, esse pessoal está se aposentando hoje, correndo atrás para comprovar atividades rurais, para conseguir averbar no seu período, muitas vezes que trabalhou na cidade, conseguir assim antecipar a sua aposentadoria, principalmente depois da reforma da Previdência, né, ocorrida lá em 13 de novembro de 2019, porque quem conseguir comprovar 35 anos de tempo de contribuição no caso do homem e 30 anos de tempo de contribuição no caso da mulher, consegue a sua aposentadoria independentemente da idade que tiver, e a gente sabe que a reforma da Previdência modificou isso. O que tem pegado, o que tem me incomodado muito nessa questão do tempo rural? Vocês se lembram que antes da votação pela TNU do tema 219, havia uma controvérsia muito grande, né? Afinal de contas, o trabalho rural ele deve ser contado a partir dos 12 anos de idade, ele pode ser contado antes dos 12 anos, então ficava muito, tinha tribunal que entendia que sim, tinha tribunal que entendia que não, e a TNU resolveu colocar uma pá de cal nisso daí e falou o seguinte, falou, olha, eu vou criar um tema, esse tema foi o tema 219, vou julgar, vou votar esse tema, e aí os juizados vão ter uma decisão minha, da TNU, para poder seguir. E finalmente, o tema 219 foi votado, foi julgado, e ele veio muito favorável ao trabalhador. Então, o que esse tema disse? Ele falou, olha, é o seguinte, se o trabalhador conseguir provar que antes dos 12 anos de idade, ele de fato trabalhou na zona rural, ajudou os pais, o seu pai, a sua mãe, enfim, a sua família, de fato ele trabalhou, até para não puni-lo duas vezes, então quer dizer que pode sim, é possível o cômputo desse período rural trabalhado antes dos 12 anos para efeitos previdenciários. Cara, na hora que saiu isso daí, eu tenho certeza que você, advogado, assim como eu, falou, beleza, é isso que nós precisávamos, né? Agora nós temos uma decisão que vai ser muito favorável e fazer justiça com essas pessoas que trabalharam ainda quando crianças na zona rural, porque a gente sabe que essa é a realidade do Brasil. No entanto, aqui na minha região, aqui no Paraná, aqui no TRF da 4ª região, pessoal, as decisões elas são assim inacreditáveis e eu gostaria de compartilhar uma com vocês hoje. É assim, o trabalhador entra na justiça e ele prova, ele junta muitos documentos em nome do pai, da mãe, junta fotografias, boletim escolar, enfim, ele junta ali um arsenal de documentos rurais que comprovam todo o histórico rural da família dele, e ele traz, tanto dentro do INSS quanto posteriormente no processo judicial, ele traz testemunhas que ratificam todos os documentos juntados, testemunhas que demonstram conhecimento do trabalho rural, conhecimento da família, da propriedade rural, enfim,
Você somando as provas rurais, os documentos apresentados, junto com as testemunhas, você não tem dúvida nenhuma de que aquela pessoa, de fato, desde muito pequena, criança, já trabalhava na zona rural, já exercia atividades campesinas. E foi isso que o juiz de primeiro grau decidiu. Olha que curioso. Ele chega e ele diz o seguinte, ele fala, olha, ficou provado no período alegado que de fato houve o exercício da atividade laborativa rural. Então eu como juiz não tenho dúvida disso. Ocorre que a súmula 5 da TNU, ela proíbe a contagem para trabalhadores rurais menores de 12 anos. Então, aquela súmula 5 da TNU que fala que o trabalho rural deve ser contado a partir dos 12 anos de idade e tal, então o juiz se baseia nisso. Então vamos lá, o juiz de novo, ele alega o quê? Que olha, ficou comprovado o trabalho rural, beleza, para mim, estou convencido que ele trabalhou, mas a súmula 5 da TNU proíbe essa contagem, então eu não reconheço o trabalho rural praticado antes dos 12 anos de idade para efeitos de aposentadoria. Obviamente que eu apresentei recurso, porque eu não me conformei com essa decisão. E no recurso, galera, aí é que tá. Olha só o que a turma recursal decidiu. Eles falaram primeiro que eles mantinham a sentença por seus próprios fundamentos. E em seguida, eles vêm e falam, olha, essa turma reconhece que a TNU, o STJ entendem sim ser possível o cômputo do trabalho rural para o menor de 12 anos. No entanto, não restou comprovado o exercício dessa atividade. Vocês estão percebendo? Então eles vêm e falam, olha, eu mantenho a sentença por seus próprios fundamentos, para logo em seguida vir falar que é possível o reconhecimento anterior aos 12 anos de idade, mas que não ficou comprovado o exercício da atividade rural. Ou seja, não poderia ser uma decisão mais diferente, mais contrária, mais oposta à sentença de primeiro grau. E sabe o que é o pior de tudo, pessoal? Que eu tenho percebido aqui, tanto os juízes de primeiro grau quanto as turmas recursais, eles têm dito o seguinte, falando, olha, para mim esse trabalho desempenhado aí antes dos 12 anos, até por ser uma criança, né, a complexão física dela não é de um adulto, então eu entendo que esse tipo de trabalho ele deve ser considerado apenas como um mero auxílio. Por favor, comente aqui, deixa para mim se aí onde você atua também é esse absurdo desse entendimento, porque se a TNU, se você acha que na TNU ninguém sabe disso, que uma criança com menos de 12 anos não tem a força física de uma pessoa adulta, é óbvio que eles sabem disso. Quando eles colocaram que é possível reconhecimento, eles não quiseram dizer, olha, é reconhecido desde que uma criança tem uma força sobrenatural equivalente a de um adulto. Não, é com a força de uma criança. Como que você pode argumentar um absurdo desse, que embora a criança realmente tenha ali ajudado, tenha trabalhado, mas que não dá para levar esse trabalho para efeitos previdenciários, porque ela não tem força física para isso, é um mero auxílio. Gente, é isso que o pessoal, os magistrados têm entendido aqui na nossa região, sabe? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, o tema 219 da TNU, que sem dúvida nenhuma foi uma conquista gigantesca para essas pessoas rurais que trabalharam muito lá na década de 60, 70, 80, que nós advogados também acreditamos que foi um grande avanço e que ia possibilitar de uma forma assim espetacular para essas pessoas terem a justiça ao seu lado para conseguir o seu benefício no cômputo desse período rural. Infelizmente, os magistrados e até mesmo as turmas recursais estão ignorando o tema 219. Eles vêm e é sempre a mesma coisa. Não, eu entendo, eu sei que a TNU lá falou, autorizou o tema 219, mas para mim, o trabalho desenvolvido por ele é apenas um mero auxílio, o que na minha opinião é um grande absurdo. Tá? Eu quero muito saber a opinião de vocês, deixa aí nos comentários, eu quero saber aí na sua região, vocês têm passado por esse tipo de análise?
E o mais importante de tudo, galera, que eu quero dizer para vocês, não desistam, tá? Não desistam. Eu vejo muitos advogados previdenciários que na primeira decisão eles até fazem ali um recurso para a turma recursal, mas aí vem uma segunda decisão negativa e eles desistem. Não façam isso. Faça com que esse processo, essa análise seja feita pela TNU, tá? Façam o incidente de uniformização, faça chegar até a TNU. Por quê? Porque a TNU precisa falar sobre essas decisões. Se você permitir que no segundo grau, ali no recurso nominado, na segunda negativa, você já deixa isso, a TNU vai ficar sem se pronunciar. Por quê? Porque você não faz o processo chegar para análise deles. E é um absurdo o que está acontecendo. Eu quero que a TNU explique, quando ela julgou o tema 219, o que ela quis dizer. Se ela quis dizer que uma criança abaixo dos 12 anos realmente não tem força física para ser considerado trabalho, então deve ser considerado como mero auxílio. Agora pensa um pouquinho, você acha que a TNU ia se dar o trabalho de julgar um tema que afetou tantos processos para ter um pensamento horroroso desse? Eu duvido muito, mas é nossa obrigação, como advogado, fazer esse processo chegar até a TNU para ela se manifestar, para ela dar a decisão dela a respeito disso, tá bom? Então a gente volta a se falar sobre isso. Quero muito, mais uma vez, que você se inscreva no canal. A gente vai conversar sobre muitas outras coisas, processos reais mesmo, tá? Não é só lei para lá e lei para cá, não. Processo, a vera, tá bom? Quero dividir com você, quero que você também divida comigo. Tamo junto, um grande abraço.